Boa noite. Boa noite. Na pesquisa Ibope, apenas 3% aprovam o governo Temer e 92% não confiam no presidente da República. Rodrigo Maia prevê votação da denúncia contra Temer até 23 de outubro. O relator será o deputado tucano Bonifácio de Andrada, ligado ao senador Aécio Neves. O Senado não cumpre a decisão do Supremo para afastar Aécio e vai pôr em votação. O presidente licenciado do PSDB é acusado de corrupção com a JBS Friboi. Filhos do senador Romero Jucá são indiciados por desvio de dinheiro público. Mais de 30 milhões de reais teriam saído de obra do programa Minha Casa, Minha Vida. Empresário diz que assinou de uma só vez recibos de aluguel de apartamento de Lula e conta que recebeu os papéis no hospital levados por amigo do ex-presidente. Coronel preso pode delatar esquema de corrupção na PM de São Paulo. Vários oficiais são suspeitos por fraudes de 200 milhões de reais em 7 anos. O Jornal da Gazeta está no ar. Na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, escolas e postos de saúde reabriram pela primeira vez desde a ocupação das Forças Armadas há 6 dias. Já no complexo de favelas da Maré e da Penha, na zona norte do Rio, mais de 15 mil estudantes ficaram sem aulas. Na Maré, houve operação policial para tentar localizar Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, chefe do tráfico na Rocinha. Na Penha, foram relatados tiroteios envolvendo traficantes. A polícia investiga se Rogério 157 deixou a Rocinha para se esconder no complexo da Maré. O uso não autorizado de máscaras e lenços de caveira por militares nas operações diárias na Rocinha deve ser investigado pelo Comando Militar Leste. Segundo o porta-voz do comando, os envolvidos serão advertidos. Desde a última sexta-feira, cerca de 950 militares das Forças Armadas atuam no cerco à Rocinha, dando apoio às operações das polícias militar e civil do Rio. Os confrontos na favela acontecem desde o último dia 17, devido ao desentendimento entre o chefe do tráfico de drogas na Rocinha, Rogério 157, e seu antecessor, Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, preso desde 2011. Filhos e enteadas do líder do governo no Senado, Romero Jucá, também presidente nacional do PMDB, são alvo de operação da Polícia Federal. A polícia investiga superfaturamento em obras do Minha Casa Minha Vida, em Boa Vista, a capital de Roraima. Ao todo, foram expedidos 17 mandados judiciais de busca e apreensão em Boa Vista, Brasília e Belo Horizonte de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor à Polícia Federal. Os alvos são os filhos de Romero Jucá, do PMDB, o ex-deputado Rodrigo Jucá e Marina Jucá. Além de Luciana Surita da Mota Macedo e Ana Paula Surita Mota Macedo, filhas da ex-mulher do senador, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, também do PMDB. Eles foram indiciados por lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato, que é o crime cometido pelo funcionário público contra a administração pública, neste caso configurado pelo desvio de dinheiro público. As investigações apontam que as terras da fazenda Recreio, em Boa Vista, de propriedade dos filhos e das enteadas de Jucá, foram vendidas por um valor superfaturado para a obra do Minha Casa Minha Vida. No local foi construído o residencial Vila Jardim, com mais de 2.000 apartamentos populares. A obra, que custou 185 milhões de reais, foi financiada pela Caixa Econômica Federal. A PF acredita que pelo menos 31 milhões de reais foram desviados da construção pela CMT Engenharia para os familiares do senador. Além dos responsáveis pela empreiteira, o superintendente da Caixa em Roraima, Severino Ribas, foi levado para depor na sede da Polícia Federal. Há indícios de irregularidades na fiscalização e aprovação do empreendimento. Durante as buscas na casa de Luciana Macedo, uma das enteadas do senador, a Polícia Federal apreendeu um fuzil e uma pistola sem registro. O marido dela foi preso por porte ilegal de armas. O líder do governo Temer no Senado, Romero Jucá, não é investigado na operação de hoje. Em rápida declaração à imprensa em Brasília, ele disse que ninguém vai intimidá-lo.
Jucá classifica a investigação como mais um espalhafatoso capítulo de um desmando que se desenrola nos últimos anos, desta vez contra a família dele, e afirma que recebe o que chamou de agressão contra ele e sua família como uma retaliação de uma juíza federal que, por abuso de autoridade, já responde a processo no Conselho Nacional de Justiça. A Caixa Econômica Federal afirma que as informações estão sendo repassadas às autoridades e que o banco colabora com as investigações. O Senado deixou para a semana que vem a votação que pode anular a decisão do Supremo que mandou afastar Aécio Neves, do PSDB, do mandato parlamentar. Hoje, o plenário do Senado aprovou por 43 votos a 8 e uma abstenção o pedido de urgência para análise do tema na próxima terça-feira. Aécio Neves é acusado de pedir e receber R$2 milhões ao empresário Joesley Batista da JBS Friboi e de ter atuado no Senado e junto ao Executivo para atrapalhar as investigações da Lava Jato. O senador Renan Calheiros, do PMDB, queria que a questão do Tucano fosse decidida hoje. É recomendável que nós façamos isso hoje. Cada hora, cada minuto, cada dia, são horas e minutos e dias de afirmação do processo democrático e da separação dos poderes. No entanto, o líder do PSDB, Paulo Bauer, e outros senadores avaliaram que a presença de parlamentares no plenário hoje era baixa. Ao meio-dia, a sessão registrava a presença de 50 dos 81 senadores. Porque o voto de cada um efetivamente vai demonstrar e vai esclarecer não somente a opinião pública, para a opinião pública, mas também para as instituições, o que o Senado Federal pensa a respeito de decisões que são tomadas nesse sentido. Alguns senadores defenderam que o afastamento definido pelo Supremo não tem respaldo na Constituição Federal. Na visão deles, o artigo 53 prevê a prisão para parlamentares só em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Neste entendimento, o recolhimento noturno determinado a Aécio equivaleria a um regime de prisão semiaberto, no qual um condenado trabalha de manhã e retorna para a penitenciária à noite. Dizer que prisão domiciliar não é prisão, é claro, a própria palavra está dizendo é prisão. E esse negócio de recolhimento à noite, isso aí é um eufemismo. Recolhimento e prisão, nessa circunstância, é a mesma coisa. Outros parlamentares entendem que o Senado não deveria deliberar sobre a decisão da Suprema Corte do país. Esse foi o tom do discurso de alguns senadores durante a sessão de hoje. Eles entendem que as medidas impostas a Aécio Neves estão previstas no Código de Processo Penal e, por isso, a questão deveria ser decidida pelo próprio Supremo. É uma decisão judicial e, na ordem jurídica constitucional, decisão judicial se cumpre. E essas interpretações também dividiram o Supremo. Ontem, os ministros Marco Aurélio Mello e Gilmar Mendes disseram que o Senado tem o poder de reverter a decisão do Supremo. Na visão de Marco Aurélio, se o Senado pode derrubar uma prisão, o que dirá um afastamento, mas reconhece que o assunto provocou uma grave crise institucional. Mas será suplantada porque a nossa democracia veio para ficar. É grave? É grave, é grave. Já os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux dizem que o STF tem a palavra final. Para Barroso, o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e, portanto, não precisa de aprovação do Senado. O Palácio do Planalto trabalha intensamente para salvar Aécio. O próprio presidente Michel Temer entrou na jogada. Ele escalou o líder do governo, o senador Romero Jucá, para articular a vitória do Tucano no plenário do Senado. Aécio, que não foi ao Senado hoje, diz que entende a decisão da primeira turma do STF como uma condenação sem que um processo judicial tenha sido aberto. Para o Tucano, as gravações consideradas como prova foram feitas de forma planejada a forjar uma situação criminosa. De acordo com Aécio, os novos fatos que recentemente colocaram as delações dos irmãos Batista em dúvida comprovam a manipulação feita pelos delatores. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a movimentação no Senado para cancelar a decisão do Supremo sobre o Aécio Neves. Uma das vítimas da atual crise moral é a semântica.
quando os senadores chamam a gritaria contra as restrições que o Supremo Tribunal Federal impôs a Aécio Neves de defesa da Constituição, você sabe que está diante de uma crise de significado ou numa roda de cínicos. Quando a suposta defesa da Constituição tem como principal porta-voz o senador Renan Calheiros, aí mesmo é que você percebe que a crise de significado é terminal. 4 dezenas de senadores investigados no Supremo circulam pelo Senado como se nada tivesse sido descoberto sobre eles. Desmascarados, eles continuam apresentando projetos, votando leis, mordendo verbas do orçamento e indicando apadrinhados para cargos públicos. Além do escudo do foro privilegiado, protegem-se uns aos outros. O Senado e seus investigados tomam as dores de Aécio Neves num esforço para voltar à rotina pré-Lava Jato, restabelecendo a imensa margem de manobra que assegurava a autoproteção do sistema político. Os senadores querem voltar a um tempo em que eles mesmos faziam as leis, eles mesmos cometiam os crimes e eles mesmos se absolviam nos seus conselhos de ética. Nesse mundo particular que os senadores querem de volta, a defesa da Constituição vira um outro nome para a luta pela impunidade. Boa noite. O deputado federal Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas, vai ser o relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a votação em plenário vai ser até o próximo dia 23 de outubro. O anúncio do tucano Bonifácio de Andrada para a relatoria foi feito pelo presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco. Caberá a Andrada formular um parecer pela aprovação ou rejeição da denúncia. O relatório dele será submetido primeiro à análise da CCJ e depois à votação no plenário da Câmara. Andrada vem de uma família tradicional de Minas e é ligado ao senador Aécio Neves, do PSDB. Ele está no 10º mandato e, com 87 anos, é o deputado mais velho da Câmara. Ele votou pelo arquivamento da primeira denúncia contra Temer. Agora, o presidente é acusado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de ser o líder de uma organização criminosa. Também foram denunciados os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha e Moreira Franco, fiéis escudeiros de Temer, todos do PMDB. O presidente da República e os executivos Ricardo Saldi e Joesley Batista também são acusados de obstrução à justiça ao tentar comprar o silêncio do doleiro Lúcio Funaro e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E para o Palácio do Planalto, a pesquisa divulgada hoje, que revelou que Temer tem apenas 3% de aprovação, vai elevar o custo para barrar a segunda denúncia na Câmara. Na avaliação dos aliados, o resultado do Ibope fará com que os deputados cobrem mais cargos e emendas para votar a favor de Temer. A ordem do governo é que a votação ocorra o mais rápido possível. Desde que foi apresentada no dia 14 deste mês, Temer tem se dedicado a receber deputados para tentar barrar a nova denúncia. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que a votação em plenário acontecerá até o dia 23 do mês que vem. Eu acho que até o dia 22, 23 ela vai estar votada com certeza. Essa é a última etapa de tramitação da denúncia na Câmara. Se pelo menos 342 deputados aprovarem a matéria, a acusação segue para o Supremo Tribunal Federal. Pesquisa Ibope divulgada hoje mostra que o presidente Michel Temer tem a pior avaliação popular desde o fim da ditadura militar, com apenas 3% de aprovação entre os brasileiros. Segundo a pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, 77% dos entrevistados consideram o governo Michel Temer ruim ou péssimo, enquanto outros 16% avaliam o governo como regular. Só 3% dos entrevistados consideram a administração Temer como ótima ou boa, mesmo percentual das pessoas que não souberam ou não quiseram responder à pesquisa. O Ibope também perguntou aos entrevistados se eles confiam ou não no presidente da República. 92% deles disseram que não confiam em Michel Temer, enquanto 6% afirmaram que têm plena confiança na figura do presidente. 2% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa também quis saber o que os entrevistados acham do governo Michel Temer comparado com a administração de Dilma Rousseff.
59% disseram que a gestão de Michel Temer é pior que o governo Dilma, enquanto 31% acham igual e outros 8% consideram o governo Temer melhor que a gestão da petista. Depois de quase 2 anos parado, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do processo que determina se a lei da ficha limpa tem validade para as condenações de crimes cometidos por políticos antes do início da lei, que entrou em vigor em 2010. O julgamento desse processo tinha sido suspenso em novembro de 2015 por causa de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que solicitou mais tempo para analisar o caso. Na época, o placar estava em 2-0 para a não aplicação da lei nas condenações de políticos que cometeram crimes antes de 2010. O ministro Fux foi o primeiro a votar na sessão de hoje e foi favorável à aplicação da lei para os casos anteriores a 2010. Na sequência, vieram os votos dos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. O placar, por enquanto, está em 5-3 para a validade da lei e a inelegibilidade dos políticos por 8 anos, mesmo nas condenações de crimes anteriores ao início da aplicação da lei. O empresário Glaucus da Costa Marques teria assinado em um só dia todos os recibos do apartamento alugado para o ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo. Segundo a defesa de Costa Marques, os documentos referentes ao ano de 2015 tiveram a assinatura do empresário quando ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em novembro daquele ano. A defesa de Lula apresentou na segunda-feira comprovantes de aluguel entre agosto de 2011 e novembro de 2015. O material chamou a atenção dos investigadores por ter algumas incorreções. 2 deles trazem datas que não existem: 31 de junho de 2014 e 31 de novembro de 2015. Os advogados do empresário afirmam que os recibos foram levados ao hospital pelo contador João Muniz Leite, a pedido de Roberto Teixeira, advogado de Lula, e ainda que alguns comprovantes teriam sido assinados um seguido do outro. Os advogados de Lula dizem que a mulher dele, Marisa Letícia, pagou aluguéis pelo imóvel para Glaucus Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Costa Marques disse que comprou o apartamento a pedido de Bunlai e que só começou a receber aluguel um dia depois da prisão do pecuarista, em novembro de 2015. A defesa do empresário deve solicitar imagens do circuito interno do hospital. O objetivo é comprovar as visitas feitas a Costa Marques pelo advogado de Lula e o contador. A defesa do ex-presidente Lula informou que não comenta especulações. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com João Muniz Leite e Roberto Teixeira. Agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Pelo visto, o Lula sempre leva alguma vantagem em algum acordo que ele faça, né? Então é sobre isso que eu gostaria de comentar com a devida vênia. É o seguinte, todo mundo está sabendo, no Brasil inteiro, que existe um abraço de afogados ao contrário, né? Os afogados estão se abraçando para emergir. Os afogados são Temer, Lula, Gilmar Mendes, que querem salvar o Aécio Neves das garras do Supremo. Vocês sabem que o Supremo não é a minha corte favorita. Então eu até podia entrar aí nesse acordo. Eu só gostaria que antes me explicassem algumas coisas. Eu entendo porque é que o Temer quer salvar o Aécio. O Aécio manda em muitos votos na Câmara e ele quer garantir a sua liberdade. Agora, eu não entendo porque é que existe um acordo desse para salvar o Aécio, pelo menos para tentar salvar. O que é que o Aécio fez de bom no Brasil? Até agora, o saldo dele está muito negativo. Uma outra questão que não me preocupa, mas me excita a curiosidade é saber que vantagem é que o Lula vai levar nesse acordo? O que é que o Lula ganha com a salvação do Aécio? Hoje está claro para o Brasil inteiro que o Aécio jogou o jogo do Lula, o jogo do Temer, o jogo daqueles que assaltaram todos os cofres do Brasil e levaram para a casa de laranjas, como no caso do Gedel Vieira Lima. Pois é, agora, isso levar até o fato de que o presidente da República, o favorito, aí segundo as pesquisas, a eleição de 2018 para a presidência da República, e um poderosíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, porque é que eles estão
com tanto empenho para salvar um pato manco, digamos assim, como o Aécio Neves. É uma coisa que me surpreende bastante, muito embora eu acho que esse episódio todo está servindo para desmascarar algumas ilustres figuras, como é o caso do próprio Gilmar Mendes, que tem se esforçado muito, se esfalfado, além de falar muito mal da Lava Jato, como sempre, para tentar salvar o Aécio. E o Alexandre de Moraes, que eu tenho dito aqui, que o patrão dele não é o Temer, ao contrário do que se pensa. O patrão dele é o Geraldo Alckmin, ou seja, ele mantém as suas convicções tucanas. Então, no dia que me responderem essa pergunta, quem sabe até eu adiro a esse combate ao Supremo. Vamos esperar que não seja no dia 30 de fevereiro, tá certo? Pois é, eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto, em té. O governo federal divulgou hoje o calendário de pagamento dos recursos do PIS/PASEP para os idosos. Só pode retirar o dinheiro do fundo quem trabalhou como contratado em uma empresa ou como servidor público antes de 4 de outubro de 1988 e ainda não sacou todos os recursos. Anunciada em agosto, a medida vai liberar quase 16 bilhões de reais a cerca de 7 milhões e 800 mil idosos. Quem tem 70 anos ou mais pode sacar o dinheiro a partir do dia 19 de outubro. Aposentados estão liberados para fazer o saque em 17 de novembro. E para homens com 65 anos ou mais e mulheres com 62 anos ou mais que não são aposentados, o dinheiro vai estar liberado em 14 de dezembro. Não há data limite para que o dinheiro seja sacado. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o advogado e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, sobre a reforma trabalhista. A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo pediu ao Ministério Público mais informações sobre a acusação de que oficiais da Polícia Militar estariam envolvidos num esquema fraudulento que desviou mais de 200 milhões de reais da corporação. Um tenente-coronel está preso acusado de encabeçar o esquema. Ele diz que vai colaborar com as investigações e deve entregar outros coronéis envolvidos. Um deles é o tenente-coronel José Afonso Adriano Filho, que foi chefe do Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral da Polícia Militar em São Paulo. Segundo as investigações da Corregedoria da PM, em 2006, o tenente-coronel conheceu o dono da empresa Construworld, de comércio de material para construção, que cuidava da manutenção deste lago no quartel-general da PM, na Luz. Só que para prestar o serviço, o sócio da empresa precisava pagar propina para o coronel Adriano, que chegou a R$ 3.500 por mês. Mas com dificuldades financeiras, o empresário deixou de arcar com o combinado e, de acordo com a apuração da Corregedoria, o coronel propôs comprar a empresa sem oficializar o negócio. Assim, o antigo dono continuou emprestando a assinatura para os contratos e os cheques, e o tenente-coronel, então, passou a usar a empresa para desviar dinheiro da administração militar. A investigação aponta que a Construworld venceu 207 concorrências para prestar serviços para a PM, como demolição, retirada de entulho, reformas e pinturas em paredes. E o pior, boa parte dos serviços não teriam sido feitos. Um prejuízo de mais de 7 milhões de reais. A empresa era beneficiada por meio de pregões fraudulentos com dispensa de licitação ou carta convite. O coronel trabalhou no Departamento de Suporte Administrativo do Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo por mais de 12 anos, durante os governos de Geraldo Alckmin, Alberto Goldman e José Serra, todos do PSDB. O tenente-coronel José Afonso Adriano Filho é o único oficial que está detido no presídio Romão Gomes, na zona norte da capital. Em agosto, a Justiça Militar determinou o cancelamento da patente e da aposentadoria do coronel, que se diz agora disposto a fazer uma delação premiada. Seria uma forma de conseguir uma punição mais branda em troca de revelações às autoridades. Em carta divulgada pelo jornal É o País, Adriano levanta suspeitas de que 18 coronéis e até um deputado estadual receberam recursos desviados da Polícia Militar. Ao longo de 15 páginas feitas de próprio punho, o coronel se diz disposto a colaborar, mas reclama do que chama de total parcialidade da Corregedoria da PM. Para ele, a investigação da corporação poupou oficiais mais graduados.
Hoje, a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo encaminhou um ofício para o Ministério Público cobrando informações sobre o caso. O documento já havia sido entregue à Corregedoria. A ouvidoria nesse sentido, faz um apelo para o Ministério Público para que haja essa delação premiada, para que aceite essa delação premiada, para que a gente venha saber que deputado que estava envolvido nessa denúncia aí que está fazendo esse coronel preso. Isso daí a gente quer transparência, a sociedade pede isso daí. Por telefone, o Jornal da Gazeta conversou com o advogado do tenente-coronel José Afonso Adriano Filho. Luiz Antônio Nunes Filho confirmou que o cliente dele está em negociação com o Ministério Público para fazer delação e que já foram entregues documentos aos promotores que comprovam o envolvimento de outros oficiais no esquema. Aqui em São Paulo, o número de casos de abuso sexual no transporte público já chega a quase 400 ocorrências, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. 388 casos foram registrados na capital paulista neste ano, uma média de 1 por dia. Ontem, 3 novos casos de abusos foram somados ao levantamento. O primeiro aconteceu na zona leste da capital. Evandro Quesada da Silva, de 26 anos, foi preso em flagrante após ejacular em uma mulher que estava no ônibus. O caso foi tipificado como violação sexual, mas após ouvir o acusado, o juiz entendeu que houve, na verdade, importunação ofensiva ao pudor e, por isso, Evandro vai responder em liberdade. O segundo caso foi na zona norte. O vigilante noturno Rafael Anselmo Lopes esfregou o órgão genital numa passageira e foi detido em flagrante. Em audiência de custódia realizada hoje, a Justiça decretou prisão preventiva do vigilante por crime de estupro. À noite, na Zona Sul, uma mulher registrou ocorrência por ter sido apalpada também dentro de um ônibus. E hoje, um homem de 70 anos foi preso suspeito de abusar de uma mulher dentro de um ônibus no bairro do Jabaguara. Segundo testemunhas, ele se masturbou ao lado de uma passageira. O motorista seguiu para o 35º Distrito Policial na Zona Sul. O homem será transferido para o 26º DP, onde deve permanecer preso até a audiência de custódia. No Brasil, o número de aparelhos celulares já é maior que o de habitantes. Mesmo assim, tem muita gente que não abandona os antigos orelhões. Hoje, só na cidade de São Paulo, existem 40 mil telefones públicos. Os mais usados são os das estações Brás e Barra Funda. E para as gerações que já nasceram na era da tecnologia, usar o aparelho que mais parece peça de museu é um desafio. Apesar de nada discretos, para as novas gerações, os orelhões que ocupam as calçadas são praticamente desconhecidos. A Michele tem 12 anos e nunca tinha usado um desses. Quando foi para a escola sem o celular, não conseguiu ligar para a mãe e ir buscá-la. A Michele foi fazer uma prova. Como não pode levar o celular, eu deixei o meu telefone, meu celular anotado e pedi para ela ir até um orelhão e me ligar. Verifiquei se o orelhão estava funcionando, estava tudo certo. Só que nem ela e nem um amiguinho sabiam usar o orelhão. Mesmo considerados obsoletos, muitos acham os orelhões bastante úteis. Nessa padaria, no bairro Vila Antonieta, na zona leste de São Paulo, o telefone da esquina ajuda muito quando o aparelho fixo não funciona. A gente faz pedido, liga 0800 para resolver algum problema. E às vezes a linha do fixo está com problema e a gente tem que usar o orelhão. Por meio de concessão pública, quem cuida desses telefones são as empresas privadas. Elas têm a obrigação de facilitar o acesso de qualquer pessoa ou instituição, independentemente da localização e condição socioeconômica. Elas também são as responsáveis pela manutenção e o que não faltam são orelhões quebrados. Eles passam aqui e ficam fazendo bagunça, tudo com orelhão. Eu acho isso um absurdo, porque a gente pode precisar, né? Mesmo que tenha celular, essas coisas, telefone. Eu tenho telefone em casa, tudo, mas eu sempre usei. Em locais com mais de 300 habitantes, as concessionárias devem assegurar a acessibilidade aos telefones públicos, de modo que, em qualquer ponto, esteja a 300 metros de um orelhão. Ou seja, em São Paulo, sempre deve ter um por perto. Andréa mora no bairro Cidade Líder, também na Zona Leste, e vai a pé até o orelhão mais próximo quando quer falar com o marido. O motivo? Economia. A minha operadora é diferente da dele, aí eu ligo para ele, passo o número do orelhão e ele me retorna.
De acordo com a Anatel, o país tem 242 milhões de linhas móveis para pouco mais de 207 milhões de habitantes. Sem falar nas fixas, que somam mais de 41 milhões de linhas. Mas apesar dessa facilidade, tem gente que não abandona os nostálgicos orelhões. A gente tem que fazer utilização do que o governo, o Estado nos proporciona. E isso é uma coisa que ele nos cede e a gente tem que utilizar. E o tempo mandou bastante agora à tarde. A temperatura caiu bruscamente, choveu em alguns pontos da cidade, né? É impressionante. Será que a chuva continua nos próximos dias? Mariana Armentano traz os detalhes. A meteorologia finalmente prevê chuvas mais fortes para todo o centro-sul do país, inclusive aqui para São Paulo. Um sistema de baixa pressão intensifica as áreas de instabilidade no sul, no centro-oeste e em boa parte aqui do sudeste. O tempo fica até bem fechado e chuvoso do oeste gaúcho ao oeste do Mato Grosso do Sul. Tempo firme mesmo só no Espírito Santo e entre o norte de Minas até o estado do Maranhão. Vamos ver aqui como fica o dia em algumas capitais? Em Floripa, mínima de 17 e máxima em torno dos 21 graus, com chuvas principalmente a partir da tarde. Em Campo Grande, chove a qualquer hora e a máxima não passa dos 25 graus. Em BH, faz até 29 graus amanhã à tarde com chuvinha rápida. E em Fortaleza, calorão em torno dos 32 graus, com muito sol e tempo firme por lá. Para São Paulo, finalmente chove de forma generalizada. A sexta-feira vai começar com sol entre algumas nuvens, mas à tarde as nuvens ficam mais carregadas e aí chove, não mais de forma pontual não. Amanhã a chuva deve atingir todo o estado de São Paulo e pode ser forte em vários momentos. A sensação ainda é de tempo abafado. Máxima de 29 graus em Presidente Prudente, 30 graus em Presidente Bernardes, 33 graus na cidade de Araraquara e no litoral faz só 24 graus em Santos e 26 em Caraguatatuba. A temperatura também vai cair aqui na capital com essa mudança no tempo, viu? Nessa madrugada, mínima de 16 e máxima amanhã de 25 graus, com chuvas a partir da tarde, que se estendem até o sábado, quando a máxima já cai para 22 graus. Aí no domingo o tempo volta a secar, o sol predomina e a máxima prevista é de 26 graus. Aqui no estado de São Paulo, mais de 400 espécies de animais estão ameaçadas de extinção. Vítimas principalmente de tráfico, caça e acidentes. Quando resgatados, muitos desses animais não conseguem voltar para a natureza. O corpo do animal, já em pedaços, foi encontrado no freezer, numa fazenda em Regente Feijó, no interior. O caçador foi autuado por crime ambiental e multado em R$5 mil, mas ainda pode recorrer. O veado campeiro é uma das espécies que estão quase desaparecendo da fauna do estado de São Paulo. Na lista, com 476 ameaçados, está também o bicudo, que era tão comum e quase não é mais visto voando solto por aí. Esse foi apreendido de um traficante pela Polícia Rodoviária Federal. A grande maioria são aves, mas também a gente encontra répteis, mamíferos, qualquer tipo de animal silvestre. O grande problema do tráfico de animais é o dinheiro. Quanto mais raro o animal, mais valioso. O traficante tem mais ambição em conseguir o transporte desse animal. O tráfico ilegal de animais é o terceiro mais rentável do mundo, atrás apenas do de drogas e o de armas. Essas duas ararajubas da família dos papagaios eram criadas numa casa em São Paulo. É uma espécie que só é encontrada na Amazônia e está ameaçada de extinção. De uma maneira geral, o bicho está muito estressado, principalmente se é um bicho recém-capturado na natureza. Esse centro de manejo da prefeitura recebe animais silvestres resgatados de cativeiros ou que são encontrados feridos. O saruê acaba de chegar bem machucado. Em tratamento já estão o tatu, que foi atropelado, achado na beira do asfalto, e os filhotes de gambá, que ficaram órfãos depois que a mãe foi abatida por um cachorro. Mas nem todo animal pode ser devolvido à natureza. Nessa condição estão mais de 40 saguis que viraram moradores permanentes aqui do centro. Como eles foram trazidos de outra região, são considerados espécies invasoras que ameaçam as nativas.
Esses saguis não vão poder voltar porque são animais híbridos. Eles competem por espaço, por fêmeas, parceiros sexuais, né? Competem por alimento, por espaço de vida, então é um problema grave. Melhor sorte tiveram as ararajubas, que estão sendo reabilitadas para ganhar o mundo. Como se a gente tivesse que fazê-los reaprender a serem ararajubas, serem papagaios, né? Então, assim, eles têm que ficar num recinto maior, eles têm que, às vezes, aprender a voar, têm que aprender a se alimentar sozinho. Então, tem todo um processo antes do animal ser solto. Para o casal de pica-paus, o dia chegou. Quando a gaiola se abre, lá vão eles para a liberdade. Morreu hoje, aos 91 anos, Hugh Hefner, o milionário fundador da revista Playboy. Conhecido por seu marketing pessoal com festas na sua mansão de Los Angeles e sempre cercado de mulheres voluptuosas, Hefner se achava um líder da revolução sexual americana nas décadas de 60 e 70. Casado pela terceira vez com uma ex-coelhinha da Playboy, revista que fundou em 53, Hefner defendia seu estilo de vida, afirmando que o puritanismo americano não era para ele e que a Playboy quebrou os tabus de nudez e sexo. Nos últimos tempos, enfrentou forte resistência de grupos feministas que consideram as publicações degradantes para as mulheres. Na Espanha, milhares foram às ruas de Barcelona em defesa do referendo de independência da Catalunha, marcado para o próximo domingo. Aos gritos de votaremos e independência, quase 10 mil estudantes caminharam pela capital catalã para defender a consulta, apesar da firme oposição do governo espanhol, que declarou o referendo inconstitucional e ordenou que a polícia tomasse controle das urnas. Apesar disso, autoridades catalãs pediram hoje o apoio da União Europeia. Os separatistas são maioria no parlamento da região desde 2015. Mas, segundo as pesquisas, a população está muito dividida sobre a independência da região de 7,5 milhões de habitantes. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou hoje que a arrecadação com os leilões realizados ontem poderá compensar a perda de receita que o governo deve ter com as mudanças promovidas pelo Congresso no novo Refis. O Tesouro Nacional projeta que alterações feitas pelo Congresso na redação do novo Refis vão trazer perda de 5 bilhões de reais a mais em 2017. Diogo Oliveira destacou que o governo vai aguardar a aprovação final do novo Refis para incorporar o impacto das novas projeções do governo nas receitas e despesas. Os destaques do novo texto do Refis ainda não foram votados pelos deputados. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Depois de Michel Temer, vai ser difícil dizer que um presidente bateu o recorde de impopularidade. É o que mostra a pesquisa do Ibope feita para a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, pesquisa que saiu hoje. Temer recebe avaliação ótimo ou bom de apenas 3% dos entrevistados. É difícil imaginar que algum presidente vá ainda mais baixo do que isso. No que interessa para a economia, Temer vai quase tão mal quanto na avaliação do governo. Quase 90% do eleitorado desaprova o modo como o governo lida com os juros, com o emprego e com os impostos. Mas será que as pessoas acham que tudo na economia ainda vai tão mal assim? Ou será que estão tão revoltadas com a vida dura e com a bandalheira política que dão nota baixa para quase tudo? Vamos olhar o caso da inflação. Agora, em setembro, neste mês, 81% dos entrevistados desaprovam a atuação do governo para controlar a inflação. Em junho do ano passado, a desaprovação era menor, de 72%. Mas a inflação caiu muito desde junho do ano passado, quando estava perto de 9% ao ano. Agora está perto de 3% ao ano. Enfim, a melhora minúscula na economia não fez nem coceira na revolta do brasileiro. Outra pesquisa diz coisas parecidas. Foi feita pelo Instituto MDA para a Confederação Nacional do Transporte, a CNT. Saiu na semana passada. O estudo mostra que de fevereiro para setembro aumentou o número de brasileiros que acreditam que a situação do emprego vai piorar e que a renda deles vai cair. Não adiantou o desemprego diminuir um tiquinho e a renda subir um tantinho desde então. Foi pouco e não compensa os anos de sofrimento e a fúria com a política. No caso da avaliação do presidente, a avaliação dele piorou justamente depois de maio. Foi quando o país soube das conversinhas de Temer com o Joesley Batista, da JBS, agora em Cana.
a raiva política é grande. O eleitorado desaprova cada vez mais todos os candidatos que já apareceram, mostra uma pesquisa Ipsos. Essas pesquisas, no conjunto, revelam que a economia pode ter pouco efeito na eleição de 2018. Quem aparecer na eleição ligado a Temer ou com o plano de governo dele, vai ter de inventar uma conversa muito boa para não apanhar muito nas urnas. Boa noite. A Bolsa de São Paulo recuou hoje pela 6ª vez seguida, pressionada pelo cenário político nacional. O índice caiu 0,31% e fechou um pouquinho acima de 73.500 pontos. Depois de uma sequência de altas que o levou na semana passada a superar o recorde de 76 mil pontos, o Ibovespa tem passado por um processo de ajuste, mas em setembro o índice ainda acumula alta de quase 4%. No ano, a valorização da Bolsa de São Paulo é de 22%. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, você acompanha uma entrevista gravada com o advogado e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, sobre a reforma política. O Cruzeiro conquistou pela 5ª vez na história a Copa do Brasil, pentacampeão, derrotando pela 2ª vez o Flamengo na decisão. E dessa vez precisou dos pênaltis, Estela, para ficar com uma taça. O goleiro Fábio pegou uma das cobranças flamenguistas, enquanto todos os atletas do Cruzeiro acertaram o gol. Veja como foi. A torcida do Cruzeiro lotou o Mineirão e deu um verdadeiro show antes da bola rolar. Pouco mais de 61 mil pessoas garantiram o maior público desde a reinauguração do estádio. Com bola rolando, o Cruzeiro teve problemas logo aos 3 minutos. Raniel sentiu uma lesão na coxa e teve que ser substituído. A primeira boa chance da partida veio com Guerreiro, na cobrança de falta que tocou no travessão. Em seguida, Thiago Neves saiu na frente de Muralha e exagerou na força. Na segunda etapa, o lance mais perigoso aconteceu somente nos minutos finais. Guerreiro bateu firme e Fábio fez uma ótima defesa, garantindo o empate por 0-0 no tempo normal. Nos pênaltis, Henrique colocou o Cruzeiro na frente. Guerreiro encheu o pé e deixou tudo igual. Hudson fez o dele, 3-2 Cruzeiro. Aí brilhou a estrela do goleiro Fábio. Ele voou no canto direito e pegou a batida de Diego. Mas Thiago Neves garantiu ao Cruzeiro o 5º título da Copa do Brasil na história do clube, 5-3 nos pênaltis. Com a conquista, a Raposa igualou o Grêmio como o maior campeão do torneio. Às vezes, o que separa uma derrota de uma vitória e uma consagração na conquista do título é uma penalidade máxima, como foi hoje. Então, é assim mesmo, a gente tem que valorizar muito e nós estamos muito felizes. Não interessa se foi pênalti, se tivesse sido 1-0 também estaríamos felizes. O Cruzeiro volta a conquistar títulos. Eu prometi isso ao torcedor no início da temporada, que nós iríamos voltar a disputar títulos. E não só disputamos, como conseguimos e devolvemos o Cruzeiro para a Libertadores de forma direta no ano que vem. Tá aí título bastante suado, né? Disputado nesse último jogo também, né? O jogo foi horrível. Foi. Do ponto de vista do espetáculo, torcida, cânticos, presença, estádio cheio, isso foi bonito. Lindo. Mas futebol mesmo foi muito fraco. Decisão por pênalti, depois de um 0-0 justíssimo, mas o Cruzeiro fez por merecer a conquista. É o maior vencedor do torneio ao lado do Grêmio com 5 conquistas. Tá certo, Celso, muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista o advogado e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, sobre a reforma trabalhista. Até já. O impacto da reforma trabalhista na vida do trabalhador brasileiro na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem analisa é o advogado Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho e também presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigada por estar conosco, Pazianotto. Eu lembro que Almir Pazianotto tem vários livros publicados e ele nos trouxe em primeiríssima mão o seu mais recente trabalho, A Falsa República. Pelo título, a gente imagina, e por conhecê-lo, o tom duro que deve ser essa sua pensata.
Mas eu gostaria muito que falássemos sobre a reforma trabalhista. Nós vemos que em todas as partes do mundo onde aconteceu uma mudança na lei do trabalho ou da Previdência Social, reações adversas aconteceram. Agora mesmo lá na França, Emmanuel Macron está enfrentando os sindicatos pela reforma do governo francês que ele está implementando. E o que explica essas reações tão previsíveis e que acontecem aqui no Brasil também? É o receio do desconhecido. Veja você, Maria Lídia, o caso brasileiro. Nós estamos sob o regime da consolidação das leis do trabalho desde 1943. Nunca conhecemos nada diferente da consolidação com os seus princípios fortemente protecionistas. Uma legislação de uma época em que praticamente não havia concorrência mundial. O Brasil era um país agrário, a indústria brasileira dava os seus primeiros passos, sobretudo no setor têxtil, setor gráfico, não tínhamos indústria automobilística, não tínhamos siderurgia, não tínhamos eletricidade, não tínhamos petróleo. O Brasil dava os primeiros passos. E essa lei de 43, com os seus fundamentos, persiste, cercada, protegida, por um fortíssimo escudo ideológico. Por quê? Porque o trabalhador tem receio de mudança, mesmo estando numa situação hoje extremamente desfavorável. Mas não é só o trabalhador. Nós estamos vendo que até a Procuradoria-Geral da República argumenta a inconstitucionalidade de alguns aspectos que foram aprovados nessa reforma trabalhista. Ela só vai entrar em vigor em 11 de novembro, mas também há um questionamento legal. Ela foi feita a toque de caixa, essa reforma, e resultou uma reforma meia-boca? Fala-se em reforma trabalhista no Brasil desde a década de 50. O próprio Lula tentou no seu primeiro mandato. O Lula falava muito em São Bernardo em reforma trabalhista, dizia que a CLT era o AI-5 do trabalhador. Não é? O governo militar fez uma nova CLT que morreu no berço. A iniciativa da Procuradoria, a meu ver, está correta. Porque, dentro da lei, há aspectos positivos, negativos e questionáveis. O deputado Rogério Marinho, ele foi muito além daquilo que o governo Temer pretendia. O governo Temer pretendia mexer em 2 ou 3 coisas. O relator Rogério Marinho tentou uma alteração radical da CLT. Foi para a área sindical, para a área processual, para o contrato individual, para a definição de grupo econômico. Há aspectos positivos, mas há alguns equívocos. Por exemplo... Eu pergunto, e equívocos que podem e devem ser corrigidos? Eu creio que serão naturalmente corrigidos, porque há coisas ali impraticáveis. Por exemplo, tornar muito rigorosa a cobrança de custas e de honorários de advogado, tal princípio da sucumbência, para reduzir o número de processos que chegam à Justiça do Trabalho, que é realmente um número exagerado. Mas há na Constituição Federal, que também tem coisas boas e tem coisas erradas, um princípio, a meu ver, corretíssimo. Quem não tem recursos mantém o direito de, eventualmente, ajuizar uma ação, seja no civil, seja no trabalhista, sem pagar custas. Por quê? Porque ele é um cidadão, mas ele não tem recursos. Imagine você o seguinte, Maria Lídia, um desempregado hoje pode arcar com custas trabalhistas? Não. Ou mesmo um empregado que ganha 2, 3, 4 mil reais por mês e tem plano de saúde, prestação da casa, filhos na escola, tem que comer, manter a família, vestir.
Certo. E aí ele declara ao juiz, olha, não tenho condições. Então isso deve ser revisto. Deve ser revisto. Certo. E Agora, talvez nem precise mudar a lei, basta o Supremo Tribunal Federal, não é? Reafirmar um princípio constitucional. Sim. Quem não pode, não deve ser obrigado. Agora, a última questão é o fim do imposto sindical. O fim desse imposto aí está sendo criticadíssimo pelas centrais sindicais. Agora, esse fim do imposto sindical, ele tem potencial para provocar uma verdadeira reforma sindical? Mas pelo impacto que vai causar nos sindicatos? A lei não decretou o fim do imposto sindical. A lei não decretou. A lei transformou aquilo que era compulsório em voluntário. Bom, o que, do ponto de vista prático, vai equivaler praticamente a um fim, porque quem não precisando, não sendo obrigado, vai querer oferecer um dia de trabalho para sindicatos. Por quê, Maria Lídia? Porque o trabalhador precisa se sentir representado e defendido pelo sindicato. O que houve foi, com o imposto sindical, um certo distanciamento do sindicato em relação às suas bases. Logo, a taxa de sindicalização é muito baixa no Brasil e a mensalidade é praticamente simbólica. Houve, então, uma espécie de condicionamento dos dirigentes sindicais a viverem quase que exclusivamente do compulsório. Do compulsório. Você, que é uma brilhante jornalista, conhecida jornalista, renomada jornalista, provavelmente não é sócia do sindicato jornalistas. Sim, sou, sim. Mas pagando a mensalidade e tudo isso. Quantos jornalistas deixam de ser sócios do sindicato? Toda vez que um jornalista me entrevista, eu pergunto, você é sócio? Eu acredito que a taxa de sindicalização dos jornalistas, uma categoria extremamente esclarecida, não é superior a qualquer outra taxa de sindicalização. Por quê? Houve um distanciamento. O sindicato, como partido político, ele é muito parecido com o partido, ele precisa convencer a pessoa, precisa atrair, não é? Precisa prestar um serviço e o trabalhador se sentir bem representado. Entendi. Quer dizer que essa mudança vai acontecer, mas aliada a ela, uma cultura também deverá passar a se desenvolver, que é o sindicalizado entender que a sua representação é o sindicato e ele contribui para isso, efetivamente, voluntariamente. Como deveria contribuir para o seu partido político. Certo. Eu agradeço a sua entrevista, muito os seus esclarecimentos. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, Maria. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Sua noite está precisando de um tempero a mais? A gastronomia do Todo Seu tem de sobra. Hoje, 10h30 da noite.